Se vocês têm uma Bíblia, quero que abram em Mateus capítulo 13. É aqui que temos estado durante toda esta série. Minha esperança é, especialmente para aqueles de vocês que frequentam regularmente e têm acompanhado esta série conosco, que a partir de agora, quando pensarem em Mateus capítulo 13, lembrem-se de que a batalha é real, que existe o bem, existe o mal e que na Bíblia se encontra a clareza. Então, Mateus capítulo 13, nesta série eu quero falar com vocês nesta manhã sobre o tesouro pelo qual Cristo deu tudo para obtê-lo. Quando você chega a Mateus capítulo 13, é isso que percebo e em que penso ao chegar aqui. E há um mistério para nós neste mundo. Quero que ouçam o que estou dizendo. A Bíblia é muito clara sobre isso, que quando você e eu, com nossa visão limitada, não somos Deus. E, portanto, com nossa visão limitada, sob Deus, existe esse mistério no mundo para nós. Na verdade, a Bíblia ensina no livro de Deuteronômio que as coisas secretas, os mistérios, estão reservados para Deus, que Deus nos deu certa revelação, mas não nos deu a revelação completa. E assim podemos viver neste mundo entendendo que há um mistério nele. Por isso você pensa coisas como, o que está acontecendo no mundo? Por isso pensamos coisas como, por que o mundo é assim? Vemos tudo o que está acontecendo, tudo o que está se passando. Vemos as notícias e toda a negatividade, o mal e os desafios que todos enfrentam. E pensamos, onde está Deus e o que Deus está fazendo? Bem, a realidade é, e preciso dizer, isso é algo que eu adoro na Bíblia. A realidade é que há 2000 anos, Jesus respondeu a essa pergunta e falou sobre o mistério do mundo em que você e eu vivemos. Na verdade, quando você chega a Mateus 13, percebo que toda semana há pessoas que não estiveram conosco. Mas quando você chega ao capítulo 13 de Mateus, o que acontece é que Jesus conta várias parábolas. E basicamente o que é uma parábola é que há uma verdade que Jesus quer transmitir. E para garantir que você entenda qual é essa verdade, ele literalmente conta uma parábola. Uma parábola significa colocar algo ao lado. Então, o que Jesus faz é contar uma história ao lado dessa verdade, para que você e eu possamos entender melhor o que ele está ensinando. E nas primeiras parábolas que vimos, porque já analisamos várias delas, Jesus nos disse o seguinte, pensem nisso por um momento. Nas duas primeiras parábolas, Jesus diz que há o bem e o mal neste mundo. Então, quando você e eu vemos os desafios que enfrentamos, as dificuldades pelas quais passamos, eu te digo, há 2000 anos, Jesus nesta terra disse, há o bem e o mal neste mundo. E foi isso que ele nos ensinou. Isso me abala um pouco. E deveria abalar você também. Ele diz, e eles vão crescer juntos até o fim dos tempos. E literalmente o que isso significa é que crescerão juntos até que Jesus volte. E prestem atenção a isso. Ele diz, há coisas boas neste mundo, elas foram semeadas. Há mal neste mundo, ele foi semeado. Adoraríamos dizer, por que não arrancamos o mal para que fique só o bem? Jesus diz, espere, eles estão entrelaçados de uma maneira que você nunca vai compreender. Isso cabe a mim. Também nos é dito que Jesus nos ensinou que no fim dos tempos, isso está nas parábolas que ele ensinou. Então pense sobre isso. Ele disse que haverá falsos ensinamentos. Ele disse que haverá religiões falsas que vão confundir e corromper. Já ouvi muitas pessoas dizerem isso. Se Deus é real e tem uma mensagem para nós, por que existem todas essas religiões? A Bíblia te diz. Por que existem falsos profetas? Bem, a Bíblia lhe diz. Se Deus é real e está no controle, por que tanto mal? Bem, Jesus lhe diz. Em outras palavras, as respostas estão aí, na Bíblia, estão nas Escrituras quando você as estuda. Deixe-me mostrar-lhe isto. A Bíblia te ensina em 2 Timóteo 3, versículos 1 a 5. Quero que você veja o que está por vir. Veja o que está escrito, mas perceba isto. Esta é a Bíblia falando conosco. Que nos últimos dias virão tempos difíceis. Posso ouvir um amém? Isso é verdade. Porque os homens serão amantes de si mesmos, amantes do dinheiro, presunçosos. Olha só isso. Arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor, irreconciliáveis, fofoqueiros, maliciosos, sem domínio próprio. Cara, isso é exatamente como as redes sociais. Alguém pode dizer amém, não é? Brutais, odiadores do bem, traidores, imprudentes, orgulhosos, amantes dos prazeres mais do que de Deus, se entregarão a satisfazer a si mesmos. Em outras palavras, o que eu quero,
o que eu desejo. E eu sei o que isso diz, mas simplesmente sinto isso e quero isso. E a Bíblia diz, o que vai acontecer? Acho que esta é uma das frases mais interessantes desta passagem, agarrando-se a uma aparência de piedade, chamando o mal de bem, dizendo coisas como, isso é bom, dizendo coisas como, Deus fez isso e aquilo, colocando a culpa nele, agarrando-se a uma forma de piedade, embora tenham negado o seu poder. E diz, afaste-se de tais pessoas. Vejam bem, uma das grandes bênçãos da nossa fé, e espero que todos que seguem a Cristo prestem atenção, é que a nossa fé e a palavra de Deus nos preparam para este mundo louco em que vivemos. Isso é uma das coisas que eu mais gosto na minha fé. É como, cara, eu estou vendo a mesma coisa que você está vendo que está acontecendo no mundo. Vejo os desafios e as dificuldades e há coisas que me fazem pensar como é possível que isso aconteça. Mas imediatamente me vem à mente Mateus capítulo 13. A Escritura fala sobre isso. A Escritura me adverte sobre isso. A Escritura diz que isso é o que vai acontecer. E ao nos aproximarmos desta próxima parábola, quero que você veja algo e quero ter certeza de que você não vai perder isso. Há uma transição. Agora, sei que nem todos estiveram aqui e vou atualizar vocês um pouco. Mas o que acontece agora é que há uma transição ocorrendo. Jesus já nos contou algumas parábolas sobre o mundo e como será o mundo no final dos tempos, e agora há essa transição, essa mudança, e vocês estão prestes a entrar em uma trilogia de parábolas. Existe uma trilogia, essas 3 parábolas que são apresentadas juntas. E é preciso dizer, essa trilogia inteira consegue ser melhor do que O Poderoso Chefão e O Senhor dos Anéis, pois leva tempo demais para ser assistido. Na verdade, é ainda melhor do que minha trilogia favorita. Batman, o Cavaleiro das Trevas. Só quero que você saiba. Mateus capítulo 13, versículo 36. Esta transição diz: ele deixou as multidões e foi para a casa, e seus discípulos foram até ele. Agora, imaginem essa cena, porque o que acontece é que literalmente Jesus se senta nesse barco e começa a ensinar essas parábolas, porque ele quer que seus seguidores saibam o que vai acontecer neste mundo. E então o que acontece é que há uma transição. A Bíblia diz que ele deixa aquele lugar e se afasta para o lado. E seus discípulos lhe dizem, ei, qual era o significado dessas 2 parábolas? E a Bíblia diz que Jesus dá uma explicação dessas 2 parábolas e então Jesus se reúne com seus discípulos. Ouçam isso com muita atenção. Digam amém para eu saber que estão me ouvindo e ele tem alguns mistérios mais profundos que quer ensinar a eles. Então isso é como dizer, deixem-me aproximar os discípulos aqui. Deixem-me estar com eles e lhes ensino um pouco de ensinamentos mais profundos. E Jesus quer tratar dos propósitos de Deus neste mundo em que vivemos. Agora, o que ele faz nas primeiras parábolas é mostrar o mundo, sua condição e como ele age nele. Mas agora ele os coloca de lado. E lhes diz, quero mostrar a vocês quais serão meus propósitos neste mundo à medida que o fim dos tempos se aproxima. Essas parábolas tratam de 3 tipos de pessoas. Ele ensina a 3 tipos de pessoas. É isso que eu faço. É isso que acontecerá. Você encontra esses 3 tipos de pessoas em 1 Coríntios 10, versículo 32. Veja o que a Bíblia diz. Diz, não ofendam nem judeus, nem gregos, nem a igreja de Deus. Esses são os 3 tipos de pessoas com quem Jesus quer lidar nessas próximas 3 trilogias. Esta trilogia de parábolas que ele está prestes a contar. Agora, a que vamos ver hoje, e preciso dizer, eu sei o que vem. Preguei isso ontem à noite e estou empolgado com o que estou prestes a compartilhar com vocês. E acredito que esta é uma das grandes histórias que Jesus conta. Não recebe muita atenção, mas acredito que há uma riqueza, quero dizer, uma riqueza de informações celebratórias que vamos ver nesta manhã, porque vamos falar sobre a parábola do tesouro escondido e ela trata do povo hebreu, em essência trata do povo judeu. Então, quando ele conta isso, o que está fazendo é lidar com Israel. Ele está lidando com o povo judeu. No entanto, ela sim tem conexão e vou mostrar isso para vocês conosco. Sendo seguidores de Cristo, pertencemos ao Senhor Jesus Cristo. Então, Mateus capítulo 13, versículo 44, vejam o que a Bíblia diz. Uma grande parábola, o reino dos céus. Só quero dizer isso a vocês porque às vezes as pessoas ficam confusas, porque quando se fala do reino dos céus, elas se perguntam qual é a diferença entre o reino dos céus e o reino de Deus. Quando os escritores daquela época escreviam, na maioria das vezes não escreviam o nome de Deus. Havia tanto respeito, tanta reverência, mas poderia se dizer igualmente o reino de Deus. O reino de Deus, ou o reino dos céus é como, e falaremos sobre isso com mais detalhes antes de terminar esta série, mas diz que o reino dos céus, o reino de Deus, é como um tesouro.
Está escondido em um campo que um homem encontrou e voltou a esconder. E olhem só, e cheio de alegria por isso, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Agora é isso que acontece. Ouça isso, aprendemos isso na semana passada. Não há explicação para esta parábola. Agora, quando não há explicação para algo na Bíblia, você recebe muitas opiniões, certo? Ou seja, você recebe muitas opiniões. Alguns dizem, eu acho isso e eu aquilo. Há vários pontos de vista diferentes sobre esse assunto. Antes de irmos, vou compartilhar com vocês a outra perspectiva. Mas vou abordá-la do meu ponto de vista e ensiná-la respaldando com as Escrituras. Então, é para isso que estamos indo. Quando ele fala desse campo, é isso que você precisa saber. O campo é o mundo. Então, em outras palavras, o que ele está dizendo é, olha, a esse campo, ele diz, olha, a esse mundo, o mundo em que você e eu vivemos, o mundo que você e eu experimentamos agora, este mundo mau junto com este mundo bom do que temos falado. É disso que se trata. E a parábola trata do propósito de Deus para este mundo cheio de pecado. O propósito de Deus para este mundo cheio de maldade. E é o plano de Deus segundo Mateus 13. Então isso é o que eu preciso que vocês entendam, o que eu preciso que vocês vejam. Se você já disse alguma vez, onde está Deus? E por que Deus? E o que Deus está fazendo? Bem, há 2000 anos, Jesus contou uma história e disse, permitam-me explicar exatamente o que estou fazendo neste mundo cheio de maldade e pecado. E aqui está a lição, é uma boa lição. Ouçam com atenção. Neste mundo cheio de maldade, Deus vê um tesouro nele. Igreja, eu lhes digo, gravem isso, não fiquem aí sentados esta manhã. Quero que vocês guardem isso por um momento. Todos olhem aqui neste mundo onde às vezes você liga o noticiário e pensa como é possível. E por que eles fariam isso? E como Deus pode permitir que isso acontecesse? E você se pergunta, o que Deus está fazendo neste mundo? Escute bem, neste mundo cheio de pecado e maldade, vou lhe dizer o que está acontecendo. Deus vê um tesouro neste mundo. Agora ouça com atenção. Sabemos que a Bíblia ensina que Deus criou este mundo. E eu sou grato. Acho isso interessante. Todas as crenças que você vê por aí, todas essas crenças que se relacionam com o cristianismo. Ah, nós acreditamos nisso, acreditamos naquilo. O grandioso da nossa fé é que cremos que há um só Deus. Há um só Deus. Ouçam-me com atenção. Um Deus, apenas um Deus. Escute, nós não viemos de deuses. Não há outros deuses te criando para que você seja um Deus. Nada disso existe. Só existe um Deus. E esse Deus criou este mundo e nós viemos desse Deus. Esse é o Deus que adoramos. Esse é o Deus para quem retornaremos. Só existe um Deus. É a essa pessoa que Jesus se refere nesta passagem das Escrituras. E assim Deus criou este mundo. Deus ama este mundo. E Deus semeou o bem neste mundo. E isso é o que aprendemos nas duas primeiras parábolas que Jesus nos conta. Este é um mundo mau e coisas ruins acontecem por causa do pecado e de um inimigo. Mas eu plantei o bem neste mundo e vemos o bem neste mundo. Vemos a criação de Deus. Vemos que Deus nos criou. E vamos ver o que Deus estava fazendo nessa criação, até mesmo nesta mensagem. Vemos o jardim. Gente, quando vemos o jardim, vemos Deus criando Adão e Eva em perfeição, dizendo a eles que podem ter 99% de tudo o que Ele criou. Eles podem tocar, eles podem experimentar, eles podem ter. Eu criei isso para vocês. E Ele diz, só não façam isto. Vemos Adão e Eva criados em perfeição. A bênção e a liderança de Deus sobre eles. Vemos Cristo neste mundo? Quero dizer, vemos coisas boas sendo semeadas neste mundo? Vemos a igreja que Deus plantou no mundo para fazer o bem, para causar impacto. Mas há um inimigo neste mundo. E Jesus nos ensinou nessas parábolas que esse inimigo semeou o mal neste mundo, que semeou engano, semeou mentiras. Jesus até disse que ele é o pai da mentira. Ele semeou destruição, semeou rebelião contra Deus, rebelião contra tudo o que Deus planejou. Jesus esteve nesta terra e disse em João 10:10, o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Ele está agindo contra tudo o que eu quero fazer, contra tudo o que criei. Então você vê o plano de Satanás, o plano de Deus na palavra de Deus. Mas o que Jesus faz nesta parábola é falar conosco. Então, primeira verdade, e é uma boa, aqui vamos nós. Esta parábola revela que temos um herói neste mundo. Esta história revela que há um herói na história. Há um herói neste mundo. Quero que me escutem. O herói é Jesus, não nós. Certifiquem-se de anotar isso, que há um herói nesta história. Há um herói que está agindo neste mundo cheio de pecado, neste mundo cheio de maldade. Há um herói, mas é Jesus quem é o herói, não nós.
O versículo 44 diz: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo que um homem encontrou. Agora, muitas pessoas que se aproximam desta passagem em particular, e muitas pessoas, mesmo quando a leem, têm a ideia, pensam que este é o homem buscando a Deus, que somos nós buscando a Deus, que Cristo é o tesouro e que estamos buscando o tesouro que está neste mundo. Mas quero que você me ouça, o padrão das Escrituras é que Jesus é quem busca, não você. Esse é o padrão das Escrituras. O padrão das Escrituras não é que você está buscando a Deus. A revelação das Escrituras é que Deus buscou você. Na verdade, eu diria o seguinte: o homem na parábola que encontra o tesouro é Jesus. Portanto, existe um tesouro no mundo, um homem encontra o tesouro, mas o homem que encontra o tesouro nesta parábola é Jesus. Agora fique comigo porque quero lhe mostrar isto. Olha, acho interessante o que Jesus disse sobre si mesmo em Lucas capítulo 19. No versículo 10 ele disse: eu vim buscar e salvar o que havia sido perdido. Ou seja, ele disse: esse é o meu propósito, esse é o meu lema. Ouça-me com atenção. Quando você pensa neste mundo perverso e se pergunta como isso é possível e por que Deus permite, a Bíblia ensina que Jesus Cristo veio para buscar os perdidos neste mundo mau. Ele veio a este mundo pecaminoso para buscar as pessoas e atraí-las com amor para junto de si mesmo. Um dos meus trechos bíblicos favoritos é Lucas capítulo 15. Agora, o que é interessante? Na última parte de Lucas capítulo 14, eles fazem uma pergunta sobre Jesus. Então, eles estão observando sua vida e dizem: ei, por que ele passa tanto tempo com pecadores? Tipo, por que ele se esforça tanto para buscar os pecadores, para buscar pessoas afastadas de Deus? E foi isso que aconteceu. Ouçam, Jesus responde, mas responde com uma parábola. Ele responde com a verdade, mas conta algumas histórias paralelas para que você possa entender a verdade. E conta uma parábola sobre essas 100 ovelhas e como uma se perde e se afasta, e como o pastor deixa as 99 e vai atrás da que se perdeu. Conta a história de uma mulher que perde uma moeda. E acreditem, se vocês realmente entendem a história judaica, eu não tenho tempo para me aprofundar nisso. Mas imaginem o quanto aquela moeda era importante para ela e como ela revirou toda a casa para encontrá-la. E depois vem a história com a qual mais pessoas estão familiarizadas, a história do filho pródigo. E você sabe, pensamos no pródigo. Sempre pensamos no cara que deixou sua família, pegou sua herança e depois volta. Mas essa é a realidade. É algo impressionante e teria sido algo incrível naquela cultura, que o pai que nunca correria, nunca abaixaria sua dignidade, corre em direção ao filho, o abraça e o recebe de volta. E o que Jesus está dizendo é: você não vem atrás de mim. Eu venho atrás de você porque você é tão importante para mim. Então a lição é: as boas novas de Jesus Cristo começam. Isso é enorme. Muita gente na nossa fé não entende isso. Começa com a busca de Deus, não a nossa. Muitas vezes as pessoas dizem, sabe, eu encontrei Jesus. E olha, não estou tentando ser exigente, então não pense que estou querendo fazer isso, mas só quero ter certeza de que você entende a fé. E a fé é que você não encontrou Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa. Jesus veio atrás de você. Ele te procurou. É Ele quem vem e nos reivindica. Escutem, a salvação não começou com a sua busca por Deus. Agora vou ajudar todos vocês, vou ajudar vocês. É isso que a maioria das religiões do mundo vai te ensinar. Que você está em uma busca, que está em uma perseguição, que está se esforçando, que está indo atrás de Deus e só com sorte, talvez, se você fizer o suficiente, se tentar o suficiente, talvez consiga chegar até Deus. Essa não é a doutrina da Bíblia, essa não é de forma alguma a imagem que a Bíblia apresenta. Escutem. Tudo isso do cristianismo, tudo isso da Bíblia, tudo isso de experimentar Deus e passar a eternidade com Ele, começou com a busca dele por você. Isso eu adoro. Vocês têm que acordar esta manhã às 9 horas. Próxima verdade. O tesouro é o povo de Deus. E isso é o que você precisa entender sobre o tesouro. Está escondido, mas cara, é amado. O tesouro é o povo de Deus. Eu realmente vejo dessa forma. Veja, diz que há um tesouro escondido em um campo. Aqui fica interessante, porque precisamos de clareza. E eu entendo, por isso Deus, como diz a Bíblia no livro de Efésios, nos deu mestres e pessoas e enumera várias coisas para nos ajudar a compreender nossa fé, para nos ajudar a chegar onde precisamos estar. Então, quero te ajudar a compreender tudo o que a Bíblia diz e por que isso se relaciona. Anote Deuteronômio capítulo 7. Deuteronômio capítulo 7, versículo 7 e versículo 8.
Veja o que a Bíblia diz. Aprendemos algo sobre o que Deus valoriza como tesouro. A Bíblia diz: o Senhor não colocou o seu amor em vocês. Ele está falando a Israel. Ele está falando à nação de Israel. O Senhor não colocou o seu amor em vocês, nem os escolheu. Olhem isso, não por serem vocês mais numerosos do que outro povo, pois eram o menor de todos os povos, mas porque o Senhor os amou e cumpriu o juramento que fez aos seus pais. Então Deus diz: ouçam, eu não amo vocês por causa de vocês, eu amo vocês por minha causa, e vou mostrar isso com mais profundidade em um momento. Agora vejam, o versículo 9 diz: reconhece, ou seja, Deus está dizendo: eu fiz uma promessa de que vou honrá-los, eu vou fazer isso por você. E no versículo 9 diz: portanto, o Senhor teu Deus, Ele é Deus, o Deus fiel, que guarda a sua aliança e a sua misericórdia até a 1000ª geração com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Então é isso que a Bíblia ensina. Prestem atenção, vocês não podem perder isso. Ou seja, se perguntam o que está acontecendo no mundo, se estão sentados aí e se preocupam com o que vem e com a maldade. E tudo isso Jesus está dizendo: aqui está a resposta. Eu estou explicando para vocês. Deus escolheu a nação de Israel. Eles seriam o povo através do qual Jesus viria a este mundo. Na verdade, a primeira promessa da vinda de um Messias se encontra em Gênesis capítulo 3. Pensem nisso por um momento. Gênesis capítulo 3. Essa é a primeira vez que Adão e Eva pecaram. O pecado entrou no mundo. Estamos apenas no 3º capítulo do livro. Escutem-me. A Bíblia revela Jesus. Fala do Messias que vai vir. Na verdade, é Gênesis capítulo 3, versículo 15. É a primeira vez que você vê o Messias aparecer. Deus retorna em Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12, versículo 1, versículo 2 e versículo 3. E Deus confirma que o Messias virá da linhagem de Abraão, de Isaac e de Jacó. Isso é Israel. É daí que ele vem. Jesus é fundamental se você quiser entender sua fé cristã. Jesus Cristo é a razão pela qual Deus escolheu Israel como seu povo especial. Ele iria trazer o Messias através desse povo especial. Eu lhes digo, essa foi a principal razão. Deus escolheu Israel porque queria manifestar sua glória, seu poder, sua história através da nação de Israel para trazer Jesus Cristo a este mundo. Agora, Deus não precisava ter um povo escolhido. Isso é ensinado na Bíblia. Ele decidiu fazer assim. Jesus tinha que vir de uma nação, ele tinha que vir de algum povo e Deus escolheu Israel. Na verdade, anote isso, Êxodo 19, 5. Em Êxodo capítulo 19, eu adoro ver todos vocês que tomam notas. Isso é bom para a sua fé. Em Êxodo, no capítulo 19, versículo 5, a Bíblia chama Israel de sua propriedade peculiar. Diz que eles são sua possessão mais preciosa, seu tesouro. É disso que a Bíblia trata em Êxodo 19, 5. Ela faz isso em outros lugares também, e eu quero que pensem sobre isso. Acordem, igreja, vamos lá. No culto de ontem à noite vocês estavam totalmente envolvidos, então espero que esta manhã seja igual. Vamos lá, pensem nisso. Quando Jesus veio à Terra, ele sabia exatamente para onde vir. Ele veio para o continente certo. Não escolhemos o continente onde nascemos, nem nossa família, mas sobre Jesus, ao vir ao mundo, ele veio para o continente e a nação certos. Agora pensem sobre isso. Milhares de anos de profecias sobre o que viria. Gênesis capítulo 3, a primeira profecia. Cristo seria o Messias. Conforme o capítulo 12 de Gênesis, ele viria da linhagem de Israel e nasceria em Belém, como diz a Bíblia. Então, quando ele chegou à nação certa e ao povo certo. Correto. Este Salvador nasceu e cresceu em Israel, realizou seu ministério sagrado entre o povo das nações de Israel e durante 3 anos e meio. Prestem muita atenção a este fato. Deus revelou através de Jesus o extraordinário tesouro espiritual de Israel. A imensa bênção que o mundo inteiro receberia da nação de Israel, porque o Messias prometido vem da nação de Israel e eu vou abençoar todos os povos. Vou abençoar todas as nações. Cada indivíduo único que chegar ao reino do céu pelo que Cristo fez por eles, estará lá por causa do tesouro que Deus confiou a Israel. Mas quando Jesus, muito obrigado, veio ao mundo, ouçam com atenção, Israel era um povo de desobediência e incredulidade. O templo estava cheio de corrupção, os sacerdotes estavam corrompidos. Vou mostrar isso a vocês em um momento. Eles não tinham profetas quando Jesus veio, não tinham poder e não tinham propósito. E então Jesus chegou e a Bíblia ensina que Jesus ensinava como ninguém jamais havia feito antes. Jesus começou a realizar milagres como nunca antes haviam sido vistos. E durante um breve período, Israel se tornou um tesouro. Revelado onde se podia ver o que Deus estava fazendo e como ele estava agindo. Mas qual foi a resposta deles?
Então aqui está Deus, aqui está esse acontecimento incrível. E qual foi a resposta? Será que receberam o rei? Será que adoraram o rei? Absolutamente não. Na verdade, só para mostrar a vocês, acredito que isso é contextual. Veja o que a Bíblia diz em Mateus 13, 14 e 15. Ele fala à nação de Israel. Veja o que a Bíblia diz. No caso deles, está se cumprindo a profecia de Isaías. Ele estava falando do povo de Israel. E agora que ele estava aqui, diz: continuarão ouvindo, mas não entenderão. Continuarão vendo, mas não perceberão. Porque o coração deste povo é duro. Com seus ouvidos mal ouvem, fecharam os olhos. Caso contrário, veriam com os olhos, ouviriam com os ouvidos, compreenderiam com o coração, se arrependeriam e eu os curaria. Digo que esta é a razão desta série. Sou o seu pastor. Fui chamado aqui para ser pastor nesta comunidade, para as pessoas que vêm aqui. Quero que entendam isso. Meu medo é que você olhe para este mundo e o entenda mal. Você vai ouvir o que está acontecendo. Você verá o que acontece e interpretará errado. Vai pensar: a maldade, isso é horrível. Olhe para isso. Onde está Deus e por que Ele permite isso? E você vai perder Mateus 13. Você vai perder as conexões das Escrituras e a forma tão perfeita como elas se desenrolam. Estamos exatamente onde Deus disse que estaríamos. Estamos experimentando exatamente o que Deus disse que experimentaríamos há milhares de anos. Deus continua cumprindo o que diz. Ele continua tendo razão. Ele continua em seu trono e está nos preparando para a vitória, mesmo quando o inimigo quer trazer derrota. Isso é o que a Bíblia ensina, a promessa que recebemos. E assim, quando Jesus veio, não quiseram ouvir. E me preocupo com alguns de vocês, de verdade me preocupo com alguns de vocês, que viemos aqui toda semana e expomos tudo, mas temo que vocês não vão ouvir. Agora, a razão de Deus para escolher a nação de Israel não foi unicamente com o propósito de produzir o Messias. Agora, já lhes disse, né? O propósito número 1 era produzir o Messias, mas não era o único propósito de produzir o Messias. O desejo de Deus para Israel, ouçam com atenção, era que fossem e ensinassem outros sobre ele. Pensem nisso. A menor nação, o maior impacto. Pensem nisso por um momento. Agora, por que Deus faria isso? Porque Deus diz a eles: vou mostrar o que posso fazer. Posso pegar o grupo mais pequeno e trazer as maiores bênçãos. Esse é o tipo de Deus que eu sou. Posso pegar as menores circunstâncias e trazer as maiores bênçãos. Israel estava destinado a ser uma nação. Por isso você vê isso na Bíblia em relação aos sacerdotes. A intenção era que fosse uma nação de profetas para o mundo. Estava destinada a ser uma nação de missionários para o mundo. O plano de Deus para Israel era que fossem um povo distinto, uma nação que conduzisse outros a Deus. E ele prometeu, olha, estou te dando um Messias. Quero que você conte isso a todos, que um Messias e um Salvador vão vir, e ouça isso, ouça isso, ouça isso. Na maior parte, Israel falhou nessa tarefa. Então Deus ajustou o plano. Ele sempre soube que faria isso. Então Deus age à sua maneira para levar essa grande notícia de Jesus Cristo à nação. Quero que você olhe para esta parábola. Fique comigo porque vou respaldar o que estou dizendo a vocês. O reino dos céus é como um tesouro escondido em um campo, que um homem encontrou e tornou a esconder. Deus deu sua mensagem ao povo judeu, mas eles não aguardaram nem a honraram. E se vocês estudarem o último livro do Antigo Testamento, isso é interessante porque quando chegam a Malaquias e depois passam para Mateus, tem o Antigo Testamento e o começo do Novo Testamento e há 400 anos de silêncio. Deus não fala. A Bíblia até ensina que Deus ficou em silêncio durante 400 anos. E qual é a primeira palavra que ele pronuncia depois desse silêncio? Estamos nos preparando para o Natal, o nascimento do Messias. Após 400 anos de silêncio, anjos aparecem aos pastores e diante de Maria proclamando: eis a solução para o mundo. Fala-se disso desde Gênesis capítulo 3. Aqui vem o Messias e o seu nome é Jesus. E ele vai trazer salvação, ouçam-me bem, a todas as pessoas que colocam sua confiança nele. Isso ficou muito bom de qualquer forma, mas enfim. Vou seguir em frente porque vocês estão indo devagar e eu estou indo rápido e eu entendo. Agora é isso que acontece. O livro de Malaquias é uma repreensão à nação de Israel porque eles desonraram o seu nome e a sua grandeza. Isso é Malaquias. Leia e veja, Malaquias 1. Conhecem o livro de Malaquias? Só vou mencionar um capítulo, mas em Malaquias capítulo 1 há uma cena. É mais ou menos do versículo 8 ao 10 e Deus aparece. E agora todos olhem aqui porque vocês precisam entender isso. Há um momento no capítulo de Malaquias em que Deus diz: quem dera alguém tivesse coragem de fechar as portas do templo.
Quem dera parassem de oferecer sacrifícios. Quem dera deixassem essa bagunça porque só fazem isso por costume. Só fazem isso porque é o que se espera. Tenho que estar na igreja no domingo. É isso que todos dizem. E ele diz, profanam o meu nome a semana toda e depois só tentam me jogar qualquer coisa. Diz, por exemplo, que não fariam ao seu governador o que fazem comigo. Não o tratariam assim. Quem dera tivessem fechado a porta para pararem de agir por inércia. Em seguida diz que este é o versículo 11. E o versículo 11 diz o seguinte, pois desde o nascer do sol até o seu ocaso, o meu nome será grande. Vejam o que ele diz entre as nações e em todos os lugares. Incenso, aprendemos isso na semana passada. O que é incenso? Escutem, o incenso dos nossos dias é a oração e a adoração. Por que não nos reunimos e cantamos, em vez de nos matarmos uns aos outros nesses tempos? Pensem nisso por um momento. Por que isso foi ajustado? Por que isso mudou? Porque hoje, o sacrifício que era necessário, aquele que estava representado no Antigo Testamento, já veio. O nome dele é Jesus. Já não há mais necessidade de sacrifícios. Você pode estudar o livro de Hebreus. Não há mais sacrifícios de animais, nem representações. Agora oferecemos nossas vidas em sacrifício por aquele que se sacrificou por nós. E assim, nossas orações e nossa adoração se elevam a ele. E agora vejam o que diz. Será oferecido em meu nome e uma oferta de cereal que é pura. Vou receber adoração verdadeira, porque o meu nome será grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Isso era um sinal de que Deus levaria sua mensagem aos gentios e ao mundo inteiro. Agora surge a pergunta, e não estou fazendo um sermão sobre esse tema. Não vou pregar um sermão sobre isso, mas surge a pergunta, será que Deus ainda honra Israel? Em outras palavras, se agora há uma transição, passamos ao Novo Testamento e o Evangelho se estende aos gentios. Isso significa que o Evangelho alcança todas as nações porque existem apenas duas raças no mundo. Acho interessante que haja tanto racismo no mundo quando existem apenas duas raças. Se você é judeu, seja bem-vindo. E se você não for, então você é gentil. Verdadeiro? Mas surge a questão, será que Deus ainda honra a nação de Israel? Resposta simples, você pode comprovar isso nas Escrituras. Mas sim, na verdade eu só quero que vocês me ouçam. Israel ainda é o povo escolhido de Deus, mesmo estando atualmente em estado de rebelião. Tem sido assim desde este momento em particular. Eles têm estado temporariamente, ouçam, e Deus está abençoando o mundo através de... É por isso que veio o apóstolo Paulo. Ouçam, Paulo veio e Deus disse, vou te dar um ministério para os gentios. Por isso escolheu o apóstolo Paulo, vamos levar isso ao mundo. E o que acontece é que Deus está agindo através do mundo. Se vocês lerem o livro de Apocalipse, e não tenho tempo para explicar agora, mas nos tempos finais haverá 144 mil pessoas de origem judaica que compartilharão as boas novas de Jesus Cristo. Como podem ver, Deus continua agindo. Deus é fiel, sempre será. Ele cumprirá suas promessas a Israel, aconteça o que acontecer. Romanos 11 é um grande capítulo. Na verdade, ouço pregadores falarem de Romanos 11, 29, onde diz que os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Isso se refere à nação de Israel. Esse é o contexto. É como dizer, meu chamado é irrevogável. O que eu disse que farei, eu farei. Esse é o tipo de Deus que ele é. E então o que aconteceu foi, não perca isso. Quando Jesus contou essa história aos seus discípulos judeus, ele já havia voltado a esconder o seu tesouro. Ele veio à terra pregando a mensagem de Deus. A Bíblia diz, Deus amou o mundo de tal maneira. Não diz porque Deus amou apenas o povo judeu. Jesus nesta terra, em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. E assim ele esteve aqui nesta terra para levar a mensagem de Deus às nações. E quero que me escutem, o tesouro nesta história não é a mensagem. O tesouro nesta história não é a mensagem. Esta gloriosa mensagem de Jesus Cristo. Acaso não é um tesouro? Claro que sim. Mas o tesouro nesta mensagem, ouçam atentamente o que digo, são as pessoas. Deus chama o seu povo de tesouro e Deus valoriza o seu povo. Ele os plantou, ele os escondeu neste mundo. É isso que Deus diz. Escondi neste mundo de maldade e perversidade um tesouro. Por isso estou deixando que isso aconteça, por isso estou agindo, porque nós olhamos para a situação e pensamos, como poderíamos fazer isso? Não temos a compreensão que Deus tem, os seus caminhos não são os nossos caminhos. E ele diz, mas esperem um momento, há um tesouro neste mundo. E no Novo Testamento aprendemos que a igreja é uma posse preciosa de Jesus Cristo. A Bíblia ensina isso. Anotem 1 Pedro 2, versículo 9, e quero que me escutem. Se você é seguidor de Cristo, veja o que diz 1 Pedro 2, versículo 9, mas vocês são geração eleita. Isso se aplica a todo seguidor de Cristo.
Vocês são geração eleita. Veja isso, é um sacerdócio real. Você sabe o que significa ser sacerdote? Você sabe o que significa? Significa ter acesso especial a Deus. Tem acesso especial a Deus por Jesus Cristo. Saiba que isso jamais ocorrerá. Não estou tentando ofender ninguém, só estou ensinando a Bíblia, mas estou aqui esta manhã apenas para dizer que vocês nunca verão Chris Dixon indo a um sacerdote. Sabe por quê? Porque eu sou um. Não porque eu seja pastor, não porque eu seja o pastor desta igreja. Se eu renunciasse ao meu cargo, a todos os meus títulos, a tudo, jamais me veriam procurando um sacerdote, porque eu mesmo sou o sacerdote. O que é um sacerdote? Um sacerdote era alguém com acesso a Deus. Eu tenho acesso a Deus por meio de Jesus Cristo. Não preciso de uma religião, não preciso de mais ninguém. Não preciso de ninguém além de Jesus. A Bíblia diz que eu tenho um advogado. O nome dele é Jesus. Você é um sacerdote se colocar sua confiança em Cristo. Então você não precisa de acesso de nenhuma outra religião. Você não precisa de acesso de outra pessoa. Você tem acesso graças à pessoa de Jesus Cristo. Você pode orar, pode ver, pode aprender. Você pode crescer. Eu amo isso. Mas bem, olhe para isso. É uma nação santa, povo adquirido para a posse de Deus. Por quê? Por que Deus faria isso por você se você é um seguidor de Cristo? Observe o que está escrito, para que você possa proclamar as virtudes daquele. Qual foi a alocação de Israel? As virtudes de Deus. Qual é a sua missão como seguidor de Cristo? As virtudes de Deus. Que sua vida transmita a mensagem de quem Deus é. Aquele que te chamou das trevas para a sua luz divina. Então, neste mundo de maldade, ouçam com atenção. Eu lhes digo, isso vai ajudar vocês. Ajudar neste mundo de maldade, de falsos ensinamentos, de falsas religiões. Deus escondeu seus próprios agentes do bem e da paz. Agora, alguém poderia me dizer, ouçam. Alguém poderia me dizer, espere. Por que você diz que está escondido? Que bom que você perguntou. Muito obrigado. A quem fez essa pergunta, muito obrigado. Escreva o capítulo 4 de 2 Coríntios. 2 Coríntios 4, versículo 3. Veja o que a Bíblia diz. E embora o nosso evangelho signifique boas novas, significa as boas novas de Jesus Cristo. Se o evangelho, nossa boa nova de Jesus Cristo, estiver velado, não pode ser totalmente visto neste mundo. Olha só isso. Está velado para os que se perdem, os que estão longe de Deus. Em outras palavras, está dizendo, olha, se essas boas novas não são vistas, não as veem aqueles que não conhecem a Cristo. É isso que está dizendo. As pessoas que não conhecem a Cristo, está velado para elas. Não está velado para nós. Por isso temos Mateus 13. O que Jesus estava fazendo? Ele estava dizendo, olha, dias difíceis estão por vir, este mundo está cheio de maldade e você vai ver coisas horríveis. Mas você é meu seguidor e eu vou te preparar, vou te capacitar para que não seja daqueles que retrocedem, mas que possa se levantar e ser quem eu te criei para ser, seja quem eu te criei para ser, uma manifestação de quem eu sou para um mundo que precisa desesperadamente de mim. Versículo 4, nesse caso, e está falando daqueles que não conhecem a Deus. Nesse caso, olhem só, o que fez o Deus deste mundo? Ele cegou o entendimento dos incrédulos para que não vejam a luz das boas novas. O evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Escutem-me agora com muita atenção. O que está acontecendo? Eles estão cegos. Que consequências isso nos causa? Escondido. O mundo está cego para Deus. Olham para a igreja e pensam, por que se reúnem? Por que cantam? Por que vivem assim? Por que eles vivem para Ele? Porque eles ajustam suas vidas? Por quê? Como eles não podem ver, estamos escondidos, eles não podem ver. A Bíblia diz que o diabo os impede de ver. Mas o que a Bíblia diz que é o nosso propósito? Vamos lá, isso está bom, alguém está comigo, certo? O que a Bíblia diz? Nosso propósito é que eu receba essas gloriosas boas novas. Eu devo alinhar minha vida com isso para que eu possa me tornar uma demonstração de quem Deus é e do que Ele faz. Eu te digo, essa é a minha vida. Longe de Deus, distante de Deus, arruinando e destruindo sua vida. 27 de novembro de 1994. Não precisa lembrar a data. É que meu pastor sempre compartilhava a dele. Então, quando me converti, apenas anotei. Por isso eu me lembro, mas quero que você me ouça. Deus tomou a minha vida. Ele tirou as vendas dos meus olhos. Ele me permitiu ver. E agora o que Ele quer fazer é pegar essa vida, que era uma demonstração de um desastre, e mostrar uma demonstração da sua glória. Veja o que posso fazer quando pego uma vida e a transformo. Para que possamos tirar as vendas das pessoas, o inimigo, ouçam-me igreja, o inimigo está fazendo de tudo para cegar este mundo. A igreja precisa fazer tudo o que puder para iluminar este mundo. Versículo 5, porque não pregamos a nós mesmos. Então não se trata de, vejam como somos bons. Vejam como somos grandiosos. O mundo lá fora, olhem para nós aqui. Nossa mensagem não somos nós.
Nossa mensagem não somos nós. Nossa mensagem é Jesus. Mas sim que Cristo Jesus é o Senhor e nós mesmos somos servos por causa de Jesus. Porque Deus que disse, a luz brilhará nas trevas. Somos um tesouro escondido neste mundo, bem no meio da escuridão, do pecado e da maldade deste mundo. Com que propósito? Para que brilhe a luz do que Deus pode fazer com uma vida quando Ele a toma em suas mãos. É Ele quem iluminou nossos corações para nos dar a luz do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Em um mundo onde existe o bem e o mal, digam amém. A luz deve brilhar em meio à escuridão. Deus está agindo, vejam só. Terceiro, Cristo. Isso é interessante na história. Ele vem de tudo. Ele vem de tudo. Sua vida, sua posição, sua glória. É isso que isso significa. Vejam o que diz. O reino dos céus é como um tesouro escondido em um campo. Entendemos o seu significado. O povo de Deus é um tesouro neste mundo. Compreendemos o que está sendo dito. Ele está ampliando isso e pela alegria que sente, vai e vende tudo o que tem para comprar aquele campo. Muitos mestres ensinam isso. Não é uma crítica. Ouçam, muitos mestres ensinam esta parábola como se Cristo fosse o tesouro e que nós deveríamos vender tudo para segui-lo. E a Bíblia ensina isso. Isso não me incomoda. A Bíblia realmente ensina isso. Então, ouçam, Ele é e nós deveríamos fazer isso, certo? Ele é e nós deveríamos fazer isso. Mas ouçam, essa não é a parábola. A parábola nos diz que o povo de Deus e seus seguidores somos um tesouro. E nos mostra por que deveríamos valorizar Cristo como um tesouro. Esta parábola mostra que Cristo vendeu tudo. Vejam o que a Bíblia diz em Filipenses 2, versículos 5 a 8. Tenham em vocês a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. E está simplesmente dizendo que Cristo é o nosso modelo. Agora que Ele voltou ao céu, vivamos como Ele. Embora existisse na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo ao qual devesse se apegar. É só isso que está dizendo. Ele era Deus, mas não se apegou a isso. Ele se adaptou. Veja o que diz. Mas esvaziou-se a si mesmo e assumiu a forma de servo. Não é interessante que Cristo não nos peça nada que Ele mesmo não tenha feito por nós? A Bíblia diz que Ele se fez servo por nós por causa do nosso pecado. Éramos escravos do pecado. Então Ele veio a este mundo pecador, se entregou e se humilhou. E então o que Ele diz é, uma vez que venham a mim, quero que sejam meus servos, que me amem e vivam para mim. Veja o que diz. Sendo feito à semelhança dos homens. É isso que significa. A Bíblia ensina que Ele enfrentou todas as tentações que você e eu enfrentamos. Ele passou por este mundo de... Ei, alguém diria que este é um mundo de problemas? Alguém pode dizer amém? Ontem à noite outro time perdeu, inclusive o meu. Então sabemos que este é um mundo de problemas, certo? Estamos em um mundo de problemas. Estamos em um mundo de problemas e desafios. Um mundo onde nada é perfeito. E então ouçam o que ele diz aqui. Ele está literalmente dizendo que veio aqui para experimentar tudo o que você e eu experimentamos. Sendo encontrado em condição de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9, veja o que diz. Porque já conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico por amor a vós. Agora vamos deixar que isso penetre em seu coração e em sua vida por um momento. Embora fosse rico, tinha tudo. Obrigado. Ele não tinha as lutas que você tem, os desafios que você enfrenta. Diz que se fez pobre para que vocês, por meio de sua pobreza, pudessem se tornar ricos. Ele entregou tudo, ele deu sua vida. Você e eu tínhamos uma dívida de pecado. É isso que a Bíblia ensina? É isso que a Bíblia ensina, sabiam? Vivemos em uma época, e acho muito curioso quando dizem, não sou um grande pecador. Isso sempre me faz rir toda vez que ouço. Só queria dizer isso para vocês. É como, bom, anotem os pecados bons para mim, porque todos vamos participar, certo? Quais são os pecados bons? Não existem, somos pecadores, e a Bíblia diz, Deus é um Deus de amor. Por que vocês acham que recebemos as boas novas de Jesus Cristo? Porque Deus é amoroso, mas também é justo. Ele não pode ignorar sua justiça, nem gostaríamos que ele ignorasse sua justiça. A vingança é minha, diz o Senhor, eu retribuirei. Mas o que Deus faz é que, sabendo que precisa julgar o pecado, ele envia Cristo. Cristo se humilhou, viveu esta vida e nunca pecou. No entanto, ele enfrentou tudo o que vocês experimentam, os desafios que vocês enfrentam. Ele sabia o que era ver entes queridos perecerem. Sabia o que era enfrentar a tentação. Sabia o que era ficar muito irritado com algo que alguém fez, mas manteve o controle. Nós não somos tão bons nisso, mas enfim, e ele deu a sua vida por nós. Ele pagou o preço completo pela redenção dos pecados. Ouçam, ele comprou o campo. O que é o campo? O mundo para possuir o tesouro.
Qual é o tesouro? O seu povo. Aí está. Aí está. Não percam isso. Na parábola, enfatizou-se a compra. Enfatizou-se a compra. Você nunca poderá comprar o seu caminho para o céu. Você nunca poderá comprar o estar bem com Deus. Nesta parábola, dá-se ênfase à compra, mas você não está comprando nada. É isso que a religião mundial te vende. Ela vende a ideia de que você compra algo. Você não está comprando nada. Foi comprado, não comprando. Veja o que diz. E pela alegria que lhe dava por causa do tesouro no campo, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Aqui está a lição. Eu adoro isso. Senhoras, ouçam. É uma boa forma. Olhem isso. Você não foi barato. Você foi comprado a um custo infinito. Vamos lá, não é? Todos estão vendo? Olhem, de verdade, você foi comprado a um custo infinito. E eu só quero que vocês vejam isso. Escutem-me. O cristianismo, de forma alguma, de jeito nenhum, é sobre você. Você não é o herói. Não se trata de você, se trata dele. Se trata do que ele fez. Nós nos tornamos um tesouro porque ele nos valorizou, não porque já éramos um tesouro. Éramos pecadores, mas por seu pagamento e sua compra. Deus vê você e a mim como seguidores de Cristo, como se nunca tivéssemos pecado. Agora somos esse tesouro, mas tudo é graças a Jesus Cristo e nada mais além dele. Então deixe-me mostrar a resposta apropriada. Porque foste comprado por um preço, portanto glorifica a Deus no teu corpo. De verdade, glorifique a Deus na maneira como você vive. Eu adoro esta lição. Ouçam isto. O seu valor não se baseia no seu desempenho, mas no preço que Cristo pagou por você. O seu valor é, veja, estou dizendo a vocês, me escutem. Alguns de vocês cresceram nessas religiões do faça isso e faça aquilo e aquilo outro, e eu lhes digo, isso não é o ensinamento da Bíblia. A lição das boas novas de Jesus Cristo é o seu valor, a sua dignidade. Deus te valoriza, me escutem, não pelo seu desempenho. Ele nos valoriza pelo preço. Vamos lá, o preço que custou a Jesus para te trazer para a família. Vamos lá, para nos dar acesso a Ele. Ele não te redimiu de má vontade. Veja o que diz. Ele fez isso por alegria, a alegria da cruz. Isso é uma loucura. Todos olhem aqui, isso é uma loucura. Em todas as religiões do mundo você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Se você faz isso, se você faz aquilo, mas o cristianismo, a Bíblia, o que diz? A alegria do que ele fez, a alegria da cruz, não você, mas ele, é o motivo por trás da cruz. Veja o que diz, o reino dos céus é como um tesouro, está escondido neste campo, escondido neste mundo que um homem encontrou. Ele tinha Israel e o escondeu novamente porque Jesus voltou para o céu. Depois diz isto, e pela alegria que lhe deu, vai e vende tudo o que tem. E compra o campo. A cruz, ouça-me, não foi apenas obediência. Em outras palavras, não era simplesmente, vou à cruz para pagar a dívida por você. Foi por alegria? Foi por alegria. Cristo podia ver o retorno. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Veja o que a Bíblia diz. Fixemos o nosso olhar em Jesus. Ele é o modelo, o autor e o consumador da nossa fé. Ele é aquele a quem recorremos, mas veja o que ele fez. Que pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Veja isso, desprezando a vergonha e sentou-se à direita de Deus. Qual era a sua alegria? Ou seja, como se pode dizer que a cruz foi motivo de alegria? Bem, deixe-me explicar o que a cruz fez. Se você coloca sua confiança em Cristo, isso faz com que você esteja em paz com Deus. A alegria disso é que eu sou um pecador separado de Deus, que seguia o meu próprio caminho, que fiz o que quis. A Bíblia diz no livro de Isaías, todos nós como ovelhas nos desviamos. Todos seguimos o nosso próprio caminho e, no entanto, Cristo veio e nunca pecou, assumiu a ira, a pena e o castigo pelos meus pecados. Por quê? Para que Chris Dixon pudesse estar fazendo o que está fazendo esta manhã, em vez do que teria feito com sua vida, que seria destruí-la e arruiná-la. Ele me reconciliou com Deus. Ele me lavou e me purificou. Fui perdoado. Estou em paz com Deus. A Bíblia diz em Romanos 8:1, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Talvez você queira me julgar, mas Deus nunca fará isso porque Ele já julgou a Cristo por mim. Vamos lá, isso é bom, pessoal. Reunindo a posse mais preciosa, Ele foi para a cruz, para que um dia possa voltar a este mundo e reunir sua posse mais preciosa, onde estará com Ele para sempre. E ouçam, a alegria é que Ele pode pegar uma vida como a minha, uma vida como a sua, e fazer a luz brilhar onde antes havia escuridão. Graças ao que Ele fez nesse coração, obrigado. E nessa vida, vamos lá, isso é bom. Alguém diga amém, aqui está a lição. Você não é salvo apenas pela graça. Me escute, todos prestem atenção e ouçam. Você é amado por Deus. Quero dizer, esse cristianismo autoderrotista que existe hoje em dia é ridículo. Quando dizem, bem, eu te digo, amigo, se não fosse apenas pela graça de Deus, não sei o que faria.
e então simplesmente vivemos desse jeito. Como bem você sabe, só espero conseguir. Espero que tudo dê certo. Espero que a vida esteja bem. Eu simplesmente amo Jesus. Estou passando por essa jornada difícil. Você está brincando? Você não é apenas salvo pela graça, você é amado por Deus. Você está convidado a fazer parte da família dele. Você tem acesso a tudo o que ele possui. Levante a cabeça, compreenda o que lhe foi confiado. Entenda, não se deixe vencer por este mundo. Não se acovarde, não desista. Cara, eu sei que é mal, eu sei que é ruim, mas levante a cabeça porque você é uma representação do Senhor Jesus Cristo. Ele usará a sua vida para se mostrar a um mundo que precisa desesperadamente dele. Pare de viver na derrota e comece a viver na vitória que Cristo conquistou para você na cruz. Quero que todos nesta sala saibam que Deus te criou para te amar. Ele não precisava de você. Essa não é a mensagem da Bíblia. Ele queria você. Pense nisso. Ele não precisava de você. Ele queria você. Vou te dar outra lição. Olha só. Você não é um fardo que Cristo tolera. Você é uma alegria que Ele buscou. Vamos lá. Alguém deveria celebrar esta manhã. Eu poderia derrubar este púlpito agora mesmo. Isso é incrível. Quero dizer, vocês me ouviram? Não sou algo bem, eu sei, simplesmente erro e cometo falhas e só sou... Você está brincando? Não, não sou algo que Cristo tolere. Ele me comprou, Ele me trouxe, Ele me colocou na família. Quero dizer, graças a Deus pelo que Ele fez por mim, sou uma alegria para Deus. E porque sei disso, porque sei que Deus quer que minha vida o agrade e entendo o que Ele fez por mim, quero viver a vida para a qual Deus me chama. Adorei o que C.S. disse. Lewis, olha só, Deus nos ama. Não porque sejamos dignos de ser amados. É aí que o cristianismo está se desviando hoje em dia. Muitas igrejas hoje, aqui no noroeste do Arkansas, focam em fazer você se sentir bem. Tudo gira em torno de, você é incrível, você é tão grandioso. Meu amigo, escute, é por isso que a igreja gosta de julgar o mundo, porque olham para si mesmos e pensam, veja como me visto quando vou à igreja. Veja as músicas que canto, veja a vida que levo. Estou te dizendo, não é assim? Estou te dizendo, na nossa igreja e em quase todas as igrejas. Espero que estejam ouvindo, essa não é a mensagem do cristianismo. A mensagem do cristianismo é o que Jesus fez, o que Jesus realizou. E eu posso viver com alegria, mas tudo é por Ele e pelo que Ele fez. E a única razão pela qual tenho a vida que tenho é por Jesus. E a única coisa que vocês precisam para ter a vida que eu tenho é Jesus. E eu nunca devo esquecer disso. Deus nos ama não porque sejamos dignos de ser amados, mas porque Ele é amor. Eu adoro isso. Não porque Ele precise receber, mas porque Ele agrada dar. Vejam, às vezes, se não tomarmos cuidado e não refletirmos o suficiente, podemos começar a pensar, por que Deus faria tudo isso? Não consigo acreditar com todas as coisas e todo o mal. Ele diz, há um inimigo. Existe um inimigo que iniciou uma rebelião? Vai e leia o livro de Ezequiel. Ouçam, antes mesmo de sermos criados. E o que precisamos entender é que a tendência é pensar, bem, que tipo de Deus é esse se ele precisa de glória? Deus não fez o que fez por necessidade. Ele fez porque ama dar, ama abençoar. Ele adora pegar a menor das nações e conceder-lhe a maior recompensa. Ele ama pegar as piores circunstâncias e transformá-las para que produzam o bem. Esse é o tipo de Deus que adoramos e servimos. E por isso, devemos ser um lugar onde o amor reina. Por isso, nossa igreja deve ser um lugar de amor. Devemos ser um lugar que compartilha, que serve e que se aproxima dos nossos vizinhos e das nações, porque compreendemos essa verdade. Vocês sabiam que há apenas uma ocasião na Bíblia, especificamente nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, em que se menciona que o Senhor se alegra? Acho isso muito interessante. Pensem nisso por um momento. Vocês podem ir a Mateus, Marcos, Lucas e João. Você pode estudar a vida de Jesus. Você só encontrará isso uma vez? Agora sabemos que ele era um Deus alegre, como ensina a Bíblia. Mas a Escritura registra sua alegria apenas uma vez. Quando foi isso? Quando ele enviou os 70 que levaram e compartilharam a mensagem, retornando depois com um relatório de tudo o que Deus havia feito. E a Bíblia diz, e o Senhor se alegrou. Ele se alegrou porque enviou seu tesouro para as trevas, e seu tesouro começou a brilhar como luz nas trevas. E houve uma resposta daqueles que estavam nas trevas, convidando-os a vir para a luz. Ao ver o campo e o que estava acontecendo, a Bíblia diz que o Senhor se alegrou. Lucas 10, versículo 21. Vamos lá, alguém poderia dizer por que ele se alegrou? Porque ele ama. E ela adora trazer a luz de seu tesouro escondido para este mundo. Por fim, alguns de vocês devem estar pensando, só mais um, sim, só mais um, mas é só isso.
Quero que você perceba qual deve ser a nossa resposta. Devemos viver como pessoas valiosas? Gente, se tudo, quero dizer, é isso que Jesus está ensinando. Devemos viver como pessoas valiosas, já que Cristo deu tudo por nós. Vocês sabem o que deveríamos fazer? Estão ouvindo? Você deveria viver com segurança. Já que Cristo deu tudo por você, você deveria viver com segurança. E o que quero dizer com isso é, escutem-me com muita atenção. Não há necessidade de provar seu valor no cristianismo. Esse é o problema com as religiões do mundo. Elas querem que você prove seu valor. De verdade, não estou dizendo agora mesmo, posso garantir isso. As pessoas vão se reunir por toda esta cidade neste fim de semana e vão falar sobre provar seu valor. Escute-me, meu amigo. Graças ao que Jesus fez, você pode viver com segurança. Você não precisa provar o seu valor. E aliás, já que estamos falando de provar, permita-me provar isso para você. Aqui vamos nós, Efésios capítulo 2. Veja o que a Bíblia diz no versículo 8. Porque pela graça, agora o que é a graça é algo que você não conquistou nem mereceu. Você não mereceu, não conquistou nada do que você poderia ter feito. É isso que a Bíblia diz, porque todos pecamos e ficamos aquém da glória de Deus. Veja o que diz, porque pela graça você foi salvo como por meio da fé. A única coisa que um homem faz é colocar sua fé. A única coisa que uma mulher faz é colocar sua fé na obra que já foi feita. Veja o que diz. Mas por meio da fé, se você quer saber que irá para o céu, se quer saber que seus pecados estão perdoados, se quer estar em paz com Deus, se quer resolver essa questão hoje mesmo, simplesmente compreenda o que Jesus fez e confie nisso. É isso que você deve fazer. Veja o que diz. Porque pela graça vocês foram salvos mediante a fé. E reparem nisso, prestem bem atenção. Com todas essas religiões do mundo e ensinamentos falsos, isso não vem de vocês mesmos. É um dom de Deus. É isso que está sendo dito. Tudo vem de Deus. Você não precisa de outro livro. Você não precisa de outro. Ah, sim, isto, mas aquilo. Você não precisa de nada disso. Jesus disse, olha, eu escondi isso em Israel. Ele voltou. Abro isso para o mundo. Escondi de novo. Voltarei, mas volto depois. Vou recolher meu tesouro. Eu já decidi. Eu já disse. Que ninguém diga mais nada. Por que Deus precisaria enviar Jesus e depois enviar outra mensagem? Quando enviou Jesus, ele disse tudo o que precisávamos saber. E depois, os discípulos se certificaram de deixar um registro escrito do que ele havia dito e ensinado. E agora podemos dizer, graças a Deus pela mensagem revelada que nos tira a venda dos olhos diante do mistério. Assim podemos conhecer a Deus, experimentá-lo e ter tudo o que ele desejava para nós. Veja o que diz, a fé. Mas também há obras, veja o que diz no versículo 9, não é como resultado das obras. Aí mesmo na sua Bíblia não é como resultado das obras. Por quê? Para que ninguém possa se gabar. Graças a Deus não precisamos ficar na fila no céu ouvindo todo mundo contar a Jesus o que fizeram por ele. Não vai demorar muito. Aleluia. Obrigado, Jesus. Versículo 10. Vejam só, de onde vêm as boas obras? Se você fizer algo de bom com a sua vida, ouça o que eu digo. Você olha para cima e pensa, nossa, o pastor Chris, veja o que Deus fez na vida dele. Se você faz algo bom com a sua vida, veja o que diz no versículo 10. Porque somos obra das suas mãos. Tudo o que eu fiz que tem valor foi obra dele, não minha. E a Bíblia diz, olhem só, criados em Cristo Jesus, eu fui criado. Minha vida hoje foi criada pelo que Cristo fez. Veja o que está escrito por boas ações. Então, de repente, tenho essas boas obras. Mas veja o que ele diz. Que Deus preparou de antemão para que nós caminhássemos nelas. Sabe o que é isso? Significa que caminhamos com Deus, aprendemos a sua palavra, como Ele quer que vivamos, o que Ele quer que façamos e simplesmente colocamos isso em prática. E essa é a responsabilidade do cristianismo. Vê? Por isso sempre digo isso. Trilhe uma vida de fé e participe das aulas de formação onde ensinamos você a caminhar com Deus. É por isso que você deve se juntar a um grupo de discipulado para aprender a passar tempo com Ele. Pois a responsabilidade do seguidor de Cristo é andar com Deus. E Ele os guiará aonde quer que forem. Porque foi Ele quem tornou isso possível. Então eu posso viver com segurança. Não preciso viver com medo e dúvidas. Oh meu Deus, não, porque Ele fez tudo. Em segundo lugar, devemos viver com gratidão. Veja, a adoração surge de se sentir desejado. Como quando você vai naquele primeiro encontro com aquela garota bonita. Alguns devem lembrar de coisas antigas como eu, mas conseguem. Lembram do primeiro encontro com aquela garota e de sair com ela. Talvez comecem a fazer coisas por ela e tratá-la bem. Sabe, eu odeio falar ao telefone. Posso dizer isso para vocês? Eu realmente odeio falar ao telefone. E sempre odiei falar ao telefone. Com a Amy, eu passava horas conversando ao telefone. Era tipo, você desliga. Não, melhor você desliga. Éramos jovens quando saíamos juntos. Éramos realmente muito jovens. Não, desliga você. Não vou desligar. Se ficar tempo suficiente, descobre se seu parceiro ronca ou não.
Mas enfim, só estou dizendo, certo? Mas você fazia isso. Por quê? Por quê? Porque à medida que te davam, você queria responder de volta. E essa é exatamente a resposta que deveríamos ter. E depois disso, ouçam, viva rendido. Nós nos entregamos àquele que deu tudo. Nós somos a luz neste mundo. Então, o que precisamos parar de fazer é nos unir e nos associar com o mundo para responder ao que está acontecendo no mundo. Ouçam-me, igreja, essa não é a resposta da igreja de Jesus Cristo. Nós não nos associamos com o mundo. Precisamos servir e amar o mundo. Devemos nos candidatar a cargos públicos e participar de tudo no mundo sem nos associar a ele. Nós nos associamos à causa de Jesus Cristo para engrandecer seu nome. Vivemos para ele, damos tudo a ele para que o mundo possa ver o quão grande, quão glorioso e quão maravilhoso ele realmente é. Então vou lhes dizer isto. Ouçam bem porque vou ser rápido. Então vou perguntar como é uma vida entregue a Cristo. E quero que vejam o quanto a igreja atual se opõe a isso e quantos ensinamentos de hoje vão contra isso. Esta é uma vida entregue. Uma vida entregue confia na sabedoria de Cristo acima das preferências pessoais. Uma vida entregue confia na sabedoria de Cristo acima das preferências, escolhendo o caminho dele, mesmo quando é difícil, mesmo sem entender tudo, mesmo sem saber o desfecho e apesar de outros desejos. Eu o sigo. Aqui está outra coisa. Renuncia ao direito à autodeterminação. Bem, eu simplesmente sinto e penso e sei o que Deus diz, mas não. Uma vida entregue renuncia ao direito à autodeterminação e convida Jesus a guiar cada decisão, cada desejo. Em todos os aspectos. É isso que significa. Agora só estou ensinando a vocês. De novo, meu nome é Chris, sou seu amigo. Na verdade, vou deixar vocês irem em um segundo. Olhem isso. Aqui vamos nós. Mas é isso que é. Envolve obediência, não como um dever, não como eu tenho que fazer isso, senão Deus não vai me amar. Mas sim, uma devoção alegre àquele que deu tudo por nós. Estão me ouvindo? Todos aqui. Você quer saber o que significa uma vida entregue a Cristo? Significa libertar-se da amargura. Abre mão da falta de perdão, porque confia plenamente que o Senhor resolverá tudo. Confia que Ele guiará sua vida e agirá para o seu maior bem. Portanto, se liberta da amargura. Deixa o orgulho de lado, deixa o controle de lado, deixa tudo isso, permitindo que o Espírito forme humildade e amor dentro de nós, para que vivamos como Ele e o representemos. Ouçam isso. Estão prontos? Todos olhem aqui, só estou ensinando a Bíblia, me escutem. Vive de mãos abertas diante de Deus. Está disposta a ir, está disposta a dar, está disposta a falar, está disposta a ficar. Seja o que for que Ele peça, está disposta a fazer porque Cristo vale tudo. Quando realmente se compreende esta parábola, é isso que significa. E a verdade fundamental é esta. Nós nos tornamos as pessoas que Deus planejou quando compreendemos o quanto somos profundamente valorizados, quando vemos o que Ele fez por nós. E a partir de agora, quando olharem para a cruz, prestem atenção. Não se limitem a ver o que Cristo fez. Acho que é aí que às vezes temos dificuldade de compreender. Não veja apenas o que Ele fez. Escutem todos na sala. Vejam por que Ele fez isso. Não veja apenas o que Ele fez. Veja por que Ele fez isso, o que Ele estava fazendo. Você é um tesouro pelo qual Ele se entregou com alegria. E aqui está o grande final de tudo isso. E a grande notícia sobre tudo isso. Ele sabia que quando voltou a esconder esse tesouro no mundo e foi embora, retornando ao céu, chegaria um dia em que Ele voltaria para reivindicar o que legitimamente lhe pertence e que consertaria e redimiria este mundo mau e perverso. Ele expulsará o inimigo e fará deste mundo aquilo que ele estava destinado a ser. E ele tomará sua posse mais preciosa e reinará e viverá com eles por toda a eternidade. Essa é a promessa que encontramos nas Escrituras. Essa é a promessa que recebemos de Deus. Então você já colocou sua confiança em Jesus? Amigo, escute, Efésios capítulo 2, estou te dizendo agora mesmo, veja, estou te levando diretamente à Bíblia. Você colocou sua fé no que Cristo fez por você quando suportou a ira e o castigo pelos seus pecados? Você já resolveu isso? Você tem certeza disso? E então, porque veja, eu realmente quero que você ouça, porque pense no que eu li para você esta manhã. Eles não quiseram ver, eles não quiseram ouvir. Isso foi o que ele disse sobre o povo judeu quando veio. Não quiseram ver, não quiseram ouvir. Estou orando por você esta manhã. Oro para que você possa ver e que possa ouvir. Oro para que o véu seja retirado e que você coloque sua confiança em Cristo. E se esse é você, bem aí onde está, você sabe que pode ter uma conversa com Deus? Bem aí onde você está. A Bíblia diz isto. Ouçam-me com muita atenção.
Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que colocar sua fé e confiança no que Cristo fez por ele será salvo. Estou apenas citando as Escrituras. Então, se você está aqui esta manhã e neste momento sente que Deus está lhe dizendo que você precisa tomar essa decisão, bem aí onde está, você poderia simplesmente dizer a Deus: Deus, eu sei que sou um pecador, não há discussão nem debate. Eu sei que sou um pecador e creio, confio que Cristo veio e pagou pelos meus pecados. É isso que ele estava fazendo. Foi por isso que ele fez o que fez naquela cruz. E eu quero colocar minha confiança nele. Quero confiar no pagamento dele. E quero que minha vida seja dele. É simples assim. Não quero te confundir porque a Bíblia não escreve uma oração específica. Estou te dizendo, na noite em que cheguei à fé em Cristo, eu não sabia exatamente o que orar. Eu só sabia que tinha pecado contra Deus. Eu sabia que Cristo foi para aquela cruz por causa do meu pecado. E eu disse a Deus: Deus, eu destruí e arruinei minha vida. Quaisquer dias que me restem são teus. Não existem palavras perfeitas. É um coração que diz: quero perdão e quero a Cristo. E você pode dizer isso a Deus: quero perdão e quero a Cristo. Isso é fé. Obrigado por me ouvir. Obrigado pelo que você fez por mim. A partir de hoje você começaria a guiar, dirigir e conduzir minha vida em nome de Jesus.